Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast dos dentistas, né? E aí, Benja, estamos muito felizes hoje com a ilustre presença do nosso professor da graduação. Então a gente hoje está muito ansioso. O nosso primeiro episódio tinha que ser com o senhor. Então, assim, vamos colocar em papo aí, vamos colocar em dia nosso assunto que já estava muito rendendo aqueles bastidores, né? Vamos jogar isso para o ar agora aqui, falar muito de odontologia, falar muito sobre a carreira acadêmica, sobre o plano de saúde, que o professor já está bem ingressado nesse meio e por aí vai. Vamos dar andamento nessa conversa aí, né, Benja? Com certeza. A gente queria pedir também para o pessoal poder engajar o máximo de pessoas possível para poder enviar aí para os conhecidos, dentistas, outras pessoas mesmo da família, a gente poder fazer esse podcast crescer bastante. E a gente queria te agradecer, professor, por aceitar o convite, né? Por estar aqui hoje. É um grande prazer para a gente, e principalmente para mim, eu sou um grande admirador do senhor, né? Sempre falei isso aí desde a época de faculdade. Não, tenho certeza. E tá aqui o senhor está aqui na frente hoje é um motivo de grande satisfação e felicidade para mim. E é isso. Agora vai com o senhor aí. Bom, boa noite, Benjamin, Eduardo, eu sempre chamo de Benja. É bem, Edu, pode chamar, tá aqui. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Enorme prazer estar hoje aqui no podcast, episódio inaugural de vocês. Então, ter sido convidado para esse episódio realmente é uma alegria imensa. E eu tenho certeza que esse projeto de vocês, como tudo que vocês fazem, vai ser um sucesso, porque é uma coisa que é para falar com os dentistas, né? Não só com a classe odontológica, mas também com aqueles que têm interesse em entender melhor a odontologia, conhecer melhor a odontologia, num bate-papo informal. Acho que vocês têm tudo para fazer um podcast aí de muito sucesso. Sem falar muito de dor, né? Preferencialmente. Todo mundo fala de dentista, que fala de dor, essas coisas assim. Mas a gente vai conversar com dentistas também. Então acho que isso vai ser muito legal. Professor, para nós tem muita significância, de verdade mesmo, assim. Quando a gente estava conversando, o Edu, a gente estava conversando sobre quem é o primeiro convidado para trazer, né? Daí eu falei assim, pô, e a nossa história? Tem a nossa história e o senhor está muito relacionado à nossa história. Quando a gente começou, quando a gente sonhou em cursar odontologia, essa história nossa da gente querer ingressar no mercado de trabalho, e o senhor foi peça fundamental, você alavancou a faculdade ali com a gente, e o senhor fez parte dentro do nosso crescimento. Então, assim, para nós, pessoal de casa, para entender também, tem uma significância muito alta ter o senhor aqui representando a Universidade de Taubaté, que é a nossa casa, onde a gente respeita muito, onde nós viemos. E a gente quer saber do senhor, assim, a gente quer saber como começou, por que odontologia, da onde que veio, em 1992 que o senhor se formou, né? Em 1992. Por que isso aí há 4 anos atrás? Por que odontologia? Por que odontologia, na minha concepção, é paixão. Vem de dentro. Então, por quê? Da onde começou tudo isso? Na verdade, não começou, cara. Eu precisava fazer um vestibular, era que a gente tinha, direcionamento. Então, era 1988. Não era nascido. Então, naquela época, como é que a gente se informava? A gente ia seguir uma profissão tradicional, ou ia ser dentista, médico, advogado, engenheiro. A gente comprava o Guia do Estudante da editora Abril na banca de jornal, ia pesquisar sobre os cursos, sobre as universidades que existiam, e eu não sabia o que eu queria fazer. E eu tinha um direcionamento muito forte do meu pai, queria que eu seguisse a carreira do direito, porque ele achava que ser magistrado dava uma carreira sólida e consistente, segura, e ele achava muito interessante e forçava, assim, de uma maneira saudável, mas ele direcionava a gente para isso. E era uma coisa que, sim, eu tinha um certo interesse, mas eu gostava muito da área de biologia também, sempre gostei de ciência, adoro ciência, né? Um dia vocês querem vir aqui falar só de ciência também, a gente pode. Muito legal. E eu gostava muito, sempre gostei muito de ciência, até hoje sou apaixonado. Mas eu fiquei naquela dúvida do que fazer. E na hora de fazer a inscrição para os vestibulares, eu acabei me inscrevendo para fazer vestibular para São Francisco, né? Largo São Francisco, da USP, direito na USP. E me inscrevi para fazer odonto, né? Na Unesp e aqui na Unital. Mas por que odonto? Pegou a melhor opção, né? Então, falei, por que odonto? Falei, pô, odonto era uma coisa, como eu falei, era uma área que eu gostava, de saúde, e eu sempre admirei, daí depois eu fui puxar isso, né, que eu sempre que eu ia a algum dentista, eu acabei admirando o trabalho deles, depois eu me liguei disso, né. Mas aí eu prestei Largo de São Francisco, passei na primeira fase,
Fui para a segunda fase já não muito afim de fazer a prova, tal, acabei não passando, e aí passei em odonto, né? Eu falei, passei em odonto, vamos embora. Mas o senhor tinha passado isso em direito também? Não, eu passei na primeira fase, fui fazer a segunda fase do Largo de São Francisco. Poderia mudar um pouco assim a direção, será que eu vou para cá ou vou pra lá? Então, mas fiquei na dúvida, passei na primeira fase lá, aí fui fazer a segunda fase, fiz a segunda fase, nesse intervalo eu fiz aqui, porque a Unital era o último vestibular também. Aí saiu o resultado da USP, eu não passei na segunda fase, fiquei na lista de espera do direito. Era bem concorrido. Saí aqui, passei aqui, falei, putz, meu pai falou, meu pai e minha mãe, e aí? Eu falei, não, vou fazer. Cara, e daí... Foi paixão. Aí foi, cara. E logo de cara já começou a gostar? Ou? Gostei, cara, entrei ali, primeiro ano da faculdade aqui do Odonto, muito puxado o curso, né? Uma carga horária tremenda. Primeiro ano da faculdade aqui, não? Primeiro ano da faculdade. Não. Aqui eu peguei. Eu sou 11ª turma. 11ª? A universidade começou aqui em 1979. 79. É um curso muito tradicional da Unital, né? Sempre foi muito forte. É um curso reconhecido no Brasil todo. Que a gente tem. Vocês acabaram de falar na abertura. Eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui, de ser professor da casa há tanto tempo, de ter passado tanta gente por mim nesse período todo, né? E isso vocês falaram na abertura, de ter marcado a vida de vocês, né? Mas muito. Nossa. Cara, é o que me faz todo dia aí, quando eu vou para o departamento, né? Saber que de alguma maneira eu estou podendo deixar um legado, alguma lembrança, alguma coisa que ajuda na carreira profissional e na vida pessoal de tanta gente, né? E eu acho que o mais legal, professor, é assim, o que ficou muito marcado sempre, para mim, pelo menos, era que o senhor entregava além daquilo que precisava. Então, depois da clínica, sempre tinha aqueles momentos lá de ficar esperando. A gente ia lá, sentava lá e falava muito sobre os casos, sobre os detalhes todos. O senhor tinha pressa de ir embora. Então isso aí assim, não era aula e acabou. Era aula e ainda tinha lá à sua disposição para o que precisar. Então, e isso é muito gostoso, né? Sim, esse papo informal. Às vezes a gente aprende mais, né? Eu falo para os meus, nesse momento, às vezes você aprende mais do que no bate-papo. Mas eu sinto muito falta disso hoje, professor. Assim, eu acho que a vocação tá tendo muita falta nos tempos de hoje, sabe? Para nós, a gente estava conversando muito sobre isso. Quanto marcou, os professores marcaram a nossa época. E hoje eu acho que muita coisa mudou, o mundo mudou demais da conta. Eu acho que o que falta muito isso hoje é criar esse vínculo. Com esse aumento de graduação de faculdade, o aumento de alunos de graduação, eu posso estar até enganado. Gostaria que até o senhor colocasse esse posto para nós em conversa. Esse vínculo foi perdido, um pouco professor-aluno, ou isso aí é uma coisa ainda meio subjetiva que eu estou falando? Eu acho que é um pouco subjetivo. Eu acho que depende muito hoje, mais até do que sempre foi necessário, eu acho que depende muito do professor. Para criar esse vínculo com o aluno. Para criar esse vínculo. Conseguir falar a linguagem do aluno. Conseguir falar a linguagem do jovem. Esse é o desafio? É o desafio. Por quê? O mundo mudou demais. Parece um lugar comum falar isso, mas a gente tem que entender isso. Mas mudou muito em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E mudou demais, principalmente, eu acho que na última década, né? Por conta do aumento da exposição à tecnologia, das novas tecnologias, dos novos conceitos. A pandemia, como a gente estava conversando em off aqui, veio para acelerar esse processo. Uma coisa que já ia acontecer, mas a pandemia acelerou. E hoje, eu vejo assim, nós temos hoje, uma coisa que nós nunca tivemos na história, são 6 gerações convivendo ao mesmo tempo. Tá? Nós temos o pessoal que nasceu Segunda Guerra, pré-guerra, nós temos o pessoal baby boomers, que vai até a pós-guerra, até mais ou menos 1965, a geração X, que é a minha. Depois a gente tem a geração Y de vocês, tem a geração Z e agora tem a geração Alpha. Né? E aí, são 6 gerações completamente diferentes, formadas em ambientes diferentes, com necessidades diferentes, com pensamentos diferentes. Isso é bom ou ruim? É bom desde que as pessoas entendam a necessidade de conversar e de entender o outro. E esse é o grande desafio do professor. É diferente o jeito que eu abordei vocês há 10, 12, 13 anos atrás. Eu acho que não caberia para os dias de hoje. De maneira nenhuma. Hoje tem celular, né? Sim. Na nossa época não tinha WhatsApp. Não tinha. Não, mas hoje, a hora que. Então, vamos pegar. Eu, professor, entro para dar uma aula teórica.
Não adianta eu virar para os alunos e falar assim, olha, eu não quero ninguém mexendo no celular. Mas hoje não é incabível. Cara, é incabível eu fazer isso. Eu não consigo nem imaginar. Por quê? Porque tem muito aluno que anota a minha aula no telefone. Cara, minha filha está no 2º ano de medicina. Como é que ela assiste aula? No iPad. Exato. A canetinha dela lá e rabiscando no iPad. O iPad vai tomando nota no iPad. Né? Então, o pessoal no iPhone, no celular. E, muitas vezes, fazendo busca ao mesmo tempo que eu estou falando. Aí você vai falar isso. Não só para falar a verdade, isso também às vezes acontece. Também isso acontece, veja bem. Não, cara, porque eu uso isso também. Eu gosto. É que o senhor, assim, o senhor acompanhou. Então, mas aí que tá. O professor tem que estar nesse. Então, mas aí que tá, gente. Por que não se cria mais o laço? Se o professor não souber falar a linguagem do aluno, não vai abordar. Porque não adianta eu chegar lá e se eu quiser impor uma coisa que ele não entende. Ele não entende aquele jeito. E muita gente que tá vendo, quem nos está vendo hoje, agora, por exemplo, eu acho que a grande maioria é os alunos da graduação aqui da casa, das faculdades. Eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes agora, os telespectadores, muito fã do senhor, que eu tô impressionado. Eu sou fã deles, cara. Mais de costas. Mas olha só, antes, quando eu fiz graduação, o que acontecia? A gente tinha aulas, isso não é exagero, a gente tinha aulas de 4 horas. 4 horas. O professor entrava para assistir aula às 8 horas da manhã. Vocês tiveram aula com o Carluxo? De prótese fixa? A gente não chegou até lá com ele. Carluxo. Grande professor Carluxo. Não chegou até. Joel. Nós foi o Joel, a gente pegou o Biba, o Vicente, o Valério. Então, mas o Carluxo entrava para dar aula de prótese fixa às 8 da manhã e não acabava antes do meio-dia. Num tapa só, era uma corrida. E a gente ficava ali, concentrado. Hoje, eu não consigo imaginar isso hoje. Eu dou uma aula de 1 hora, 1h30. E eu tenho que prender muita atenção no pessoal. Por quê? Acostumado o quê? Com conteúdo muito rápido. Não gostou, roda a tela. Não gostou, roda a tela. É muito interessante o senhor falar isso. É muito interessante. Isso que eu tô noção, um detalhe. Eu tava falando com o Eduardo. A gente tem que fazer a produção de conteúdo do podcast. Certo. E aí, a gente tem ali 2 segundos pra gente disputar com outras pessoas que tá passando o dedo, né? A pessoa tá subindo o dedo no celular. E aí ela sobe. E quando ela passa, a gente tem 2 segundos para mostrar que o nosso conteúdo é relevante. Para depois, em outros 5 segundos, a gente fazer a pessoa ficar. Então é uma disputa muito grande. Então imagina hoje em dia que tá desse jeito, então imagina como que vai ficar daqui a 10 anos, né? Ou seja, daqui a 10 anos provavelmente vai ser muito mais difícil ainda, né? Eu não sei que mecanismo o professor vai ter que utilizar. Então, e aí, eu vejo por um outro lado também, e aí falando para o pessoal mais novo, eu acho muito mais difícil, pode parecer um contrassenso, mas é mais difícil para o pessoal mais novo se comunicar com o mais antigo do que o mais antigo com o mais novo. Eu vou explicar por quê. Eu consigo imaginar. Porque eu, mais velho, eu vim passando de geração em geração e vim entendendo e vim me modernizando e vim me abastecendo de experiências para poder conversar com essa moçada mais nova. Agora, a moçada mais nova, se não estudar como falar a linguagem do idoso, por exemplo, como é que ele vai lidar com o paciente? Como é que vai ingressar no mercado de trabalho? Como é que ele vai? Porque é muito difícil, é muito diferente você lidar com um paciente de 75 anos, por exemplo, que tem uma necessidade X para um tratamento, e um paciente de 25. E se ele não souber fazer essa leitura e atender esse paciente, como é que ele vai fazer? Eu sempre pensei nisso, professor. Eu acho isso fundamental. Cara, eu não consigo imaginar hoje, é por isso que eu até posso receber crítica com isso, mas é aquilo que eu conversei com o senhor em off aqui. Como é que está hoje o desinteresse do aluno? Assim, qual que está o interesse do aluno sobre aquele conteúdo da universidade? Se ele não acompanhar isso aí junto, cara, com o aluno, torna-se muito complicado. Porque tem outra linguagem hoje, o aluno, Eu percebo muito assim, o aluno ele tá entrando na faculdade hoje em dia, meio que parece que a maturidade que a gente tinha antigamente, e a gente entrava na faculdade, eu acho que já era um pouco... Sim. A gente já estava um pouco, vamos dizer assim, mais maduro na nossa época,
A gente entrou um pouco mais velho, tem Quando mais o pessoal isso. entrou na faculdade, né, na sua época, quando o senhor entrou na faculdade, já era de se levar a faculdade muito a sério. Quando a gente entrou, já era. Hoje em dia parece que a pessoa está entrando no ensino médio. E aí ela se forma, daí ela se toca que ela não aprendeu nada. Eu tô percebendo isso por algumas, não no geral, tô falando no geral. Não generalizando, pelo amor de Deus. Tem alunos É que. muito assim, o conhecimento vai vir até mim. Entendeu? Tá. Sem correr atrás do Sim, conteúdo, então, entendeu? é que o problema é assim, gente, hoje é muito fácil você ter conteúdo, você ter respostas. É muito fácil você ter respostas. Na nossa época, a gente não tinha acesso a isso. Só que é muito difícil você fazer perguntas. E aí hoje o que eu estou batendo muito com eles é o seguinte, eu não quero de vocês respostas, eu quero de vocês perguntas. Porque quando eu souber, quando você me fizer uma pergunta inteligente, boa, eu entendi, eu sei que você entendeu. Eu sei que você está sabendo. Porque você abriu uma porta e toda vez que você abrir uma porta, você vai ter 10 para ultrapassar depois. Maravilhoso. E depois que você passar as 10, vão ter 100 atrás, porque o conhecimento nunca termina. Então, quando eu vejo que um aluno chega para mim e faz uma pergunta, é a glória. Eu entendi, eu sei, esse cara entendeu o que eu estou falando. Agora, eu não sei, Benjamin, essa questão de maturidade é muito relativo, cara. É difícil mensurar isso. Eu percebi muito isso. Quando a gente entrou na faculdade, na minha época, pelo menos, eu já acho que as pessoas... todo mundo da sala já entrou. Eu mesmo entrei de uma forma muito imatura. Eu também. Eu entrei assim, meio que no oba-oba, a faculdade. Eu também, completamente. Na época dos meus pais, né, eles entraram muito assim, parece que já chegaram de terno e gravata. É, mais ou menos isso, Vamos respeitar as pessoas. Existe, não, quanto a essa postura, realmente existe. Isso mudou Um completamente. respeito muito maior, né? Mas aí vai de novo, vai da postura que você dá para o seu aluno. Exato. Porque hoje as pessoas, eu acho, tem poucas pessoas, tem pouca gente onde ela bate o olho e fala assim, pô, eu queria ser esse cara. Eu queria ser igual a ele. Né? E quando você dá isso para o aluno, você mostra para ele e fala para ele, ó, o que você acha disso? E ele olha e fala assim, pô, eu queria ser igual a ele. Mas é isso. Você ganha o respeito dele. Né? E aí você consegue trabalhar. Você consegue criar uma admiração. Exatamente. Aí você cria transborda. vínculo. Exatamente. Isso. Mas é isso que eu falo hoje. O que segura, o que nos marcou muito foi o vínculo que nós tivemos com vocês. Então teve professor que marcou muito a nossa vida em termos de vida. Eu quero ser assim. Eu quero batalhar para ser assim. E teve outros professores que passaram que a gente não teve tanto vínculo. E que não é de demérito nenhum do professor, isso, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito do aluno, aquele sentimento do aluno para com o professor. Eu acho isso hoje em dia é tão importante para o desenvolvimento do aluno quanto propriamente o andar dele durante muito importante, cara. E eu fomento isso ao máximo que eu posso. Eu acho isso fundamental. Agora, vocês estão falando de maturidade. Eu acho que uma coisa que falta hoje, e que eu falo muito para eles, eu deixo esse recado para a moçada mais nova aí. O que precisa é ter um pouco mais de conhecimento geral. Falta muito conhecimento geral. De base. E, assim, mas é geral mesmo. Quando eu falo geral, é de conhecimento geral. E aí, às vezes, quando eu dou aula para o primeiro semestre, agora esse semestre passado, esse semestre, não estou dando aula teórica para o primeiro semestre, mas dei aí durante quase uns 4, 5 anos, eu recomendava para eles, escutem determinados livros, leiam determinados livros, vejam determinados filmes. Tudo isso vai agregar. Viagem quando vocês puderem. A cabeça abre. Conversem com as pessoas mais velhas, troquem uma ideia, abre a cabeça, cara, sabe? A gente precisa de cultura geral para gerar o dia a dia e até para você justamente poder gerar conteúdo para você poder abordar todo tipo de público. E aí, voltando para o consultório, né? Porque no consultório você vai atender gente de todo jeito. De todas as idades, níveis sociais, de tudo. Qual é a personalidade? De falar de tudo, né? Exatamente. Você pega um pessoal mais velho, por exemplo, né? Eu tô fazendo um protocolo superior inferior nela. Você conversa com ela, os assuntos que ela fala são completamente diferentes dos assuntos que os jovens falam. Não, e não é só isso. Sim, e não é só isso, mesmo. Uma outra coisa importante é o que ela espera do tratamento. Exatamente. Sim. Mas aonde que a faculdade entra nisso? Não, falha nisso. Eu acho uma falha. Falha. Eu aprendi com a vida, eu aprendi no dia a dia. Então, e isso é uma coisa que eu tenho procurado fazer e falar muito disso para os alunos. No semestre passado, até a Liga de Diagnóstico, a gente fez uma mesa redonda, fez um bate-papo falando sobre comunicação e odontologia.
Então a gente fui lá e falei com eles, aí aberto para os alunos do departamento, e a gente falou lá 1h30, 2 horas sobre comunicação e odontologia. Abrindo até um parênteses, até na parte econômica, a parte administrativa, como gerir um consultório. É faculdade, nós nunca aprendemos isso. Não, eu também nunca. A gente aprendeu. Acho que ninguém aprendeu sobre isso, ninguém. Eu cheguei isso, né? Essa questão de montar um consultório e empreender, foi tudo na base da raça, né? E assim, aprenderam com livros, Nossa, tudo mais, né? Mas eu acho que essa parte da comunicação também tem que ser muito investido, né? Tem, demais. Muito fugir, PNE, você entender também. E além disso, os assuntos que você tem que conversar, né, com o paciente. Então, eu acho que isso é uma lacuna muito grande que, no fim das contas, não é... Eu acho que não é um assunto específico de faculdade, mas ele acaba sendo... Eu acho que... Uma vez o Eduardo falou isso pra mim aqui. Mas eu acho que, assim, um dentista que tem sucesso, ele só tem sucesso se ele fala muito bem. Porque se ele não se comunica e ele não consegue passar informação pro paciente, boa parte já foi nisso. Sim. Isso é até um corte, um grande corte também. Tem que fazer isso aí até para os alunos. Recebi uma pergunta que eu achei incrível, assim, de verdade mesmo. Uma menina perguntou para mim, uma aluna, a Thalia falou assim, Eduardo, onde que você era professor pessoalmente com ele? Faz uma pergunta para mim. E foi exatamente essa pergunta que ela falou para mim, assim, eu vou me formar. E daí? Eu fiquei assim, eu tento passar um filme na minha cabeça e eu não conseguia respondê-la. Cara, que me deu um horizonte, porque começou a passar um filme na minha cabeça do dia que eu peguei o CRO antecipado, né, na casa. Eu peguei o CRO, eu até me emociono se eu falar isso, assim. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu me emociono de verdade. Se eu falar isso aí, eu me emociono um absurdo. E eu lembro até hoje, do primeiro dia que eu cheguei, recebi R$800. Eu dei na mão da minha mãe, cara. Nossa, eu me emociono de verdade. E falei assim, mãe, esse dinheiro aqui é pra senhora, guarda esse dinheiro pra mim aqui, ó. Guarda esse dinheiro, era R$800 nota. Eu falei assim, Jesus amado, aqui é muita grana. E eu nunca mais esqueço. Naquela época, esse dinheiro era um dinheiro. E ela chegou e perguntou pra mim assim, Edu, eu vou me formar, e daí? Faz essa pergunta pro professor. Professor, no dia que o senhor se formou, e daí? O que o senhor fez? Cara, e daí? Você falaria hoje? E daí? Bom, vamos lá. Primeiro, difícil, né? É muito difícil. Sempre foi, né? E como você falou, depois de... Lembro muito, Benjamin, eu nunca mais me esqueci disso, cara. Depois de 30 anos, você falou, eu ainda me emociono também. Eu fico muito E emocionado. eu ainda começo, e eu olho os meus primeiros anos de trajetória, e eu falo, caramba, cara, eu passei por tudo aquilo, né? E as pessoas ainda perguntam, mas hoje é fácil? Não, ainda mato 1 leão por dia, 2 às vezes, né? O Edu perguntou, que horas eu começo no consultório? Começa às 7 da manhã, tô lá amanhã. Mas assim, os primeiros anos, o que aconteceu? Eu me formei e eu tive a sorte dos meus pais me darem um consultório. Não são todos que têm essa oportunidade, né? E agradeço demais eles ainda por ter me dado essa porta. Meu pai e minha mãe falaram, olha, nós trouxemos você até aqui, nós vamos complementar a sua formação. Meus pais sempre se preocuparam demais com a formação, a educação dos filhos, acho que se dedicaram a vida deles a isso. E eles me deram um consultório, né? E aí eles montaram o consultório para mim, né? Só que eles me deram um consultório. E os clientes? E o resto? Chegar até mim. E aí? Eu tava com a porta aberta. E aí, peguei meu CRO, entrei no consultório, sentei e falei, e agora? O que eu faço? Ninguém vai dar campainha, né? Eu falei, cara, eu com 20, eu colei grau no dia que eu fiz 22 anos. Eu também. Aí eu peguei meu CRO, abri o consultório e sentei no mocho e falei, e agora? E aí eu falei, ninguém me conhece, né? Eu montei o consultório num prédio, sozinho, não tinha um parente dentista, aqui em Taubaté mesmo, ali na rua 15 de novembro, edifício, esqueci o nome do edifício, ele é 474, na rua 15 de novembro, em cima do laboratório Emílio Ribas, esqueci o nome do prédio. Paródia, não? Não, ali na 15 de novembro. Tem um laboratório embaixo? Embaixo, isso, em cima do laboratório, isso, segundo andar. Ah, bom, tava lá eu. Eu acho que é o Emílio Ribas ali, né? Emílio Ribas. Minha mãe trabalha. Aí tava eu lá. E aí, o que eu vou fazer? E aí passaram uns dias, enfim. E passaram alguns meses, e aí aparecia um cliente ou outro, porque o que eu fiz? Eu conversei com o professor Mário Peloja, Sim. E o Mário falou para mim, Alexandre... Ele foi seu professor. Foi meu professor. Foi, o Mário tá lá na universidade até hoje também, dá aula lá. E aí, o Mário falou, vai no comércio
distribui alguns cartões, fala que você está aqui e tal. Você conhece algumas pessoas na cidade, sua família, de Taubaté. Lembrando que era outros tempos. Não, cara, isso nós estamos falando de 1992. 93, né? Celular não existia. O primeiro celular eu tive em 1994. Né? Pesava 1 quilo. Né? 1 quilo não, pesava uns 3 quilos. Né? Você punha ele na cintura, a sua calça quase caía. Tinha que usar um 5. Mas aí, cara, eu comecei a distribuir cartões pela cidade. Uns amigos de São José que se formaram falaram: Alexandre, vai no mercado municipal, que lá tem um sindicato. E aí você conversa com o pessoal lá, você consegue divulgar para o pessoal do mercado. E eu fiz isso, cara. E você sabe que foi muito legal, porque foram alguns lá, e alguns são meus clientes até hoje. Legal. São clientes muito até legal, hoje, muito legal. cara. Pô, isso é muito legal. E aí eu comecei a ter alguns clientes. Pô, legal. Isso foi, cara, aí 9, 10 meses, e eu ali suando e tal. E falava pra minha namorada, né, porque é minha esposa hoje, né, falava, pô, e agora, né? Não aparece ninguém no consultório, né? Daí, eu já estava na faculdade fazendo estágio de clínica integrada. A professora Jane Cater, que me abriu as portas lá para começar. E aí tinha um professor lá, o professor Adilson de Souza, que já tínhamos 10 anos de formado. E aí ele falou assim para mim: Alexandre, você montou consultório e tal. Você não quer trabalhar, montar um consultório comigo e ser meu sócio? Cara, o Adilson era meu ídolo, cara. O Adilson tinha sido um baita de um professor. Eu falei assim: pô, Adilson, tá brincando, né? Ele falou: não, cara, tô querendo montar uma clínica. E tô querendo trabalhar com plano de saúde. Era uma coisa que ninguém fazia na época. Na época não tinha. E tô Não com tinha esse. nenhum plano de saúde, Não, né? não tinha, cara. Praticamente. Aqui em Que ano Taubaté não isso? tinha nada. Final de 93 para 94. Não, então, não tinha. A gente ia criar um plano. E aí ele convidou também o Gilson, né, o professor Gilson Faria, lá de Pindamonhangaba, grande amigo também, grande pessoa. E aí, cara, vou montar. E aí eu saí lá do prédio e a gente alugou uma casa ali perto da onde era o Teatro São João, o antigo Teatro São João, né? E montamos uma clínica ali. E criamos um plano de saúde que chamava Pluriodonto. Criamos, cara. Tinha um logotipo e tal. E aí, isso é em 1994. E o cara, eu acho que era. Não sei. Pluriodonto. E aí, pode entrar lá agora já. não deve ter, porque não tem nada, não tinha internet na época. Eu acho que não ficou nenhum registro disso, Benjamin. Acho que não ficou nenhum registro disso. E aí nós dois aqui em Taubaté e o Gilson no consultório legal em Pinda. E criamos um plano de saúde. E aí a ideia era vender o plano, né, e ao mesmo tempo trabalhar como uma clínica. E, cara, a verdade é que a clínica funcionou muito bem. A gente começou a atender bastante gente, né? E o Adilson já tinha uma certa clientela, e aí isso foi puxando o cliente, eu comecei a atender e foi puxando para mim também, eu consegui fazer um bom boca a boca ali, né? Foram me indicando, o Gilson também já tinha uma boa clientela em Pinda, mas vender plano de verdade, a gente praticamente não vendeu. Né? Era um projeto, a gente tinha contrato, vendeu alguns planos, mas não existia registro na Agência Nacional de Saúde, não existia nada. Era uma coisa inicial, era um projeto e andou. Isso foi até mais ou menos final de 95. Aí aconteceram algumas coisas na vida pessoal do Adilson, ele foi tomar um outro rumo na vida profissional dele, pessoal dele. E aí a gente acabou fechando a clínica. Né? Fechou e aí cada um foi cuidar da sua vida. 1 ano e meio depois, cara. 1 ano e meio, foi rápido, porque o Adilson depois resolveu, enfim, por conta da vida pessoal dele, fazer outras coisas. Mas aí eu fui para minha vida retomar o meu consultório sozinho. Isso o seu consultório parado? Não, eu fechei meu consultório. Você fechei? Você vendeu ele? Não, eu mudei para a clínica. Eu levei eu levei tudo para lá. Entendi. O Adilson levou os dele, eu levei os meus, montamos 2 consultórios e ficamos atendendo. Aí o Adilson fechou e eu fui para um outro lugar. Eu fui lá para a Rua Marquês do Herval. Pegou suas coisas? Peguei minhas coisas e fui para a Rua Marquês do Herval, ali em frente às lojas 100. O consultório ali tinha uma outra dentista que trabalhava lá, Simara, grande pessoa também. Mas aí ela tinha o consultório dela, eu tinha o meu. Né? Separados ali. E aí, cara, o consultório
começou a tomar corpo. Com boca a boca. Comecei a fazer meu nome, a clientela. Enfim, aí a coisa foi crescendo. 96, 97, 98. Em 1998, eu comprei uma casa também ali na Rua Marquês do Herval, porque a minha ideia era construir meu próprio consultório e o consultório para Simone. Simone é médica, né, pediatra, neonatologista, e a minha ideia era construir e montar um consultório para nós dois. E aí isso aconteceu. Em 98 para 99, a gente comprou a casa ali. Era uma casa de 1919. Só que a gente resolveu demolir. Nós demolímos a casa e construímos, botamos abaixo 100%. E construímos do jeito que a gente queria. Né? Estamos lá até hoje. Eu entrei lá para trabalhar com ela no dia 2 de janeiro de 2000. Né? A gente construiu e nós estamos lá, cara. Como é que entrou a vida acadêmica do senhor? Como é que entrou a vida para eu quero... Cara, aconteceu assim. Durante a graduação, eu fui tomando gosto e achando que eu ia me dar... Que eu tinha jeito pro negócio. E aí, no final do quarto ano, né, eu comecei a pensar, poxa, onde que eu posso achar uma brecha aqui, né, para começar na vida acadêmica? E era diferente do que é hoje, né? Na verdade, eu não sei se é mais complexo. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas aí tinha a oportunidade de fazer estágio. Né? Os professores abriam oportunidade para os recém-formados de fazer estágio nas disciplinas. E aí a professora Jane Carter, num final de aula, final de ano, ela finalizou a clínica integrada ali, a parte teórica, e falou, olha, quem quiser o ano que vem participar aqui da disciplina, a gente está abrindo para novos estagiários, né? Claro que a gente vai avaliar, enfim. E aí eu falei, puta, é agora. Ela terminou a aula teórica, deixei todo mundo sair da aula, morrendo de medo. Eu falei assim, nossa, vou lá, né? Vou arriscar. Falei, professora, olha, eu tenho vontade de começar a minha vida acadêmica, participar como estagiário, aqui na disciplina de clínica integrada, enfim. Aí ela conversou comigo, perguntou algumas coisas, falou, tá bom, né? Pode ser, vamos lá, você está convidado, no que vem você vem aqui. Tá bom. Aí saí, cara, feliz da vida e fui para a clínica. A gente tinha clínica integrada ainda prática naquele dia. Fui, montei meu box, estava trabalhando lá, e aí eu vi ela passando por mim, e ela chamou justamente o Adilson, que depois foi ser meu sócio, que era o braço direito dela, e eu vi ela conversando com ele. Assim, dizendo para ela, ele me pediu para ser estagiário, você acha bom? E aí eu vi que ele deu ok. Pô, cara, naquele dia eu falei, puta, cara, que legal, né? Vai dar certo, né? Putz, fui embora pra casa feliz da vida. Você vê mais, não é assim, eu sei que os dois lados são muito te completam, vamos dizer assim, mas dos dois, assim, se fosse pra escolher um dos dois, mais professor ou mais dentista? Tem como escolher? Professor de ciências ou dentista que não dá aula? Ah, não. Se eu tivesse que ser dentista que não dá aula, para largar de vez para dar aula, eu acho que eu ia escolher dar aula, cara. Professor de ciências. É mesmo, professor? Sério? Eu não esperava. Você esperava Sabe isso? por quê? Porque sendo professor lá no departamento, eu também vou ser dentista. Porque sendo professor de clínica integrada. Sim. Porque lá na clínica integrada eu vou passar praticamente 90% do meu tempo na clínica. Né? E aí eu não vou deixar de ser dentista, cara. Você falou que adora ciências. Professor de ciências ou dentista clínico que não dá aula? E aí, escolhe? Aí você me põe numa gelada, gente. Mas uma completa a outra aí, mas é difícil, né? Cara. Não dá? Tem que largar de ser dentista também, é difícil, né, cara? Não dá, não faz não. Ó, Benja, tava vendo. Eu queria perguntar uma coisa aqui. Vai lá. Hoje o senhor é presidente da Uniodonto, né? E como que surgiu o Uniodonto aí nesse meio do caminho? Também... Sendo que o senhor criou o plano de saúde, o primeiro então, A gente criou o plano de saúde lá na Pluriodonto, né? Mas a gente também queria alavancar a nossa carreira, né? De odontologia, pessoal. Então a gente também tinha a ideia de atender alguns convênios. Só que na época não tinha muita coisa de convênio. E a Uniodonto surgiu porque... Que ano surgiu, senhor? A Uniodonto é de 1971. É antiga. Nossa. Mas aqui em Taubaté, o que aconteceu? Em 1994, então, a Uniodonto de Caçapava
precisava de dentistas para atender aqui em Taubaté a sua rede. Né? E aí, uma amiga de infância, que estava fazendo essa alocação de dentistas para o Neodonto de Caçapava, me procurou. Falou, Alexandre, você quer atender o Neodonto? Eu falei, pô, quero. E aí comecei a atender o Neodonto, que era o Neodonto de Caçapava. Tá. E aí atendi. Só que em 1997, alguns dentistas aqui de Taubaté, que atendiam o Neodonto, né, falaram, pô, por que não criar, então, por que não fazer o Neodonto aqui em Taubaté? E aí, em 1997, então, surgiu o Neodonto em Taubaté. Né? O Neodonto, 20 dentistas, então, se uniram, né, e formaram o Neodonto em Taubaté. Então, o Neodonto em Taubaté surgiu em 1997, e aí vem nesse trabalho até hoje, nesse crescente. Eu assumi... Primeiro, faz parte dessa fundação? Faço parte desses 20 sócios fundadores. Depois eu assumi em 2005 como vice-presidente, né, fazendo parte da diretoria executiva. Fiquei 8 anos como vice-presidente, com o Dr. Marco Antônio Pereira como presidente. Ele teve uma gestão maravilhosa, um cara muito competente, que eu aprendo. Até hoje ele trabalha com a gente lá hoje, ele é vice-presidente ainda hoje com a gente. Um cara muito bacana, muito competente, íntegro. Então o Neodonto é uma cooperativa. Não, sempre foi. É sempre uma cooperativa. O Neodonto totalmente. se formou, se fundou, e hoje até começou como 20 dentistas, hoje está com mais ou menos 45. Mas, e aí a gente está mais ou menos com também 12 mil beneficiários atendendo. Né? Uma pergunta eu tenho certeza que já... 12 mil dentistas? Não, 12 mil usuários. Beneficiários. Quantos dentistas mais ou menos 45. Que são, assim, cooperados. Ou seja, para um dentista poder receber, vamos dizer assim, beneficiar o usuário, ele tem que ser um dos 45. Foi uma pergunta do Daniel do Paraná, que ele fez uma pergunta para nós. Ele falou assim, me formei, quero ingressar na Uniodonto. Que procedimento, qual que é o processo que deve ocorrer? São 112 que a gente chama de singulares do Uniodonto no Brasil. Então, é importante você falar isso para quem está fazendo. Essas 112 singulares do Brasil formam a Uniodonto do Brasil. Tá. Mas cada singular, apesar de responder ao Uniodonto do Brasil, né, elas têm administração própria. Então eu tenho minha própria administração, meu próprio estatuto, meu próprio departamento jurídico, financeiro. É individualizado por cidade, exatamente. Então cada uma vai ter sua metodologia de agregar novos dentistas. Perfeito. Aqui em Taubaté, o que a gente precisa é manter uma relação proporcional de número entre usuário e dentista. Nossa Senhora. Porque não adianta eu colocar uma massa muito grande de dentista para atender aqueles beneficiários, porque senão eu fragmento demais a minha rede. Sim. E aí não vale a pena para o dentista. Hoje em dia, qual é essa relação? Benjamin, depende muito também, porque depende de quantos planos novos eu vendo. Se eu tenho muitos beneficiários mais antigos, esses beneficiários, esses usuários já foram atendidos. Então eles não vão usar muito a minha rede. Então eu não tenho como te dizer um número fechado. Isso vai variar demais conforme a idade da minha rede de usuários. Sabe, é muito complexo isso. Eu imagino. Mas o que a gente faz? A gente a gente pega e vai colocando no nosso banco de dados os currículos daqueles dentistas que têm interesse. E à medida que a gente precisa de novos dentistas, né, a gente vai chamando, de acordo às vezes com especialidade. Então, recentemente, a gente estava precisando de novos periodontistas. Então, nós fomos no nosso banco de dados, levantar ali os periodontistas, aquele que tem, dependendo também da localização do consultório, dependendo, fechei um contrato com uma empresa X no bairro, sei lá, no Parque Aeroporto. Aí a empresa falou, olha, minha massa de funcionários, né, mora aqui na região. Eu precisava de dentistas que trabalhassem mais nessa área. Tem algumas demandas exigentes. Algumas demandas. Essa correlação de dados, eles enviam para vocês? Eles procuram vocês para dar os dentistas? Os dentistas normalmente nos procuram e falam, Alexandre, eu tô querendo trabalhar no Neodonto e tal. Falou, me manda o currículo lá, a gente vai deixar no banco de dados e quando tiver oportunidade a gente vai chamando. É que essa pergunta que vão mais muito fazer. comum. É uma dúvida muito frequente e é normal. E muitos ex-alunos me procuram
procuram, até pessoalmente, para fazer esse tipo de questionamento. Às vezes eu recebo alguns, eu falo, vem aqui no consultório, eu explico. Acho que porque a pessoa ela se forma e ela quer pensar como que faz para chegar o paciente na cadeira, né? Não, mas é uma Será maneira, que né, Benjamin? É uma maneira, né? De você faz um convênio e você começa a receber alguns pacientes. Vai ali. criando uma clientela de novo. Isso, né? Vai Vou criando. fazer uma pergunta curiosa aqui. Vamos Se eu e o Edu quiséssemos montar aí os dentistas convênio, como é que ia ser? Daria para montar aqui em Taubaté? Hoje em dia é um plano? Um Nós plano, criarmos um plano de Benjamin, saúde. dá. Dá? Tá? Só que é muito complexo pelas exigências que Hoje a... tem um órgão regulador. Que não Exatamente. tinha na época. Isso. A Agência Nacional de Saúde que regulamenta todos os planos de saúde. Então, o grau de exigência e complexidade para você montar um plano Sim. é muito grande. Professor, posso fazer uma As exigências pergunta também? financeiras e jurídicas, diga lá. Uma pergunta. O senhor responde se achar que deve responder, sem problema nenhum. Vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta básica aqui, rapidinho, nós três aqui. Quantas faculdades de odontologia temos aqui em Taubaté? Tem a Unital, Então, a Unital, a Anhanguera, tem Pindamonhangaba, tem a FAP, certo? Caçapava, Tem a de Caçapava, tem a Anhanguera de São José dos Campos, Tem a Unesp, a Unesp, a Univap. Univap. Então nós temos 7 faculdades de odontologia. Na Faro não tem? Não. Tenho quase certeza que não. Nós temos 7 7 faculdades de odontologia. Que se formam 80 por ano. Uma média de 80, Vamos colocar aí. 80 por ano, em 7 faculdades. Que olhos o senhor enxerga assim? Você acha triste isso? Não, triste não é. No sentido de... Mas me preocupa. Você acha isso normal? Não é normal. Nós temos mais faculdades no Brasil de odontologia. Eu vi esse dado esses dias, agora eu não gosto de falar as coisas sem referência, mas do que todos os países do mundo reunidos. Eu vi esse dado. Eu vi por aí. É um dos motivos da minha pergunta. Taubaté é uma das cidades com o maior número de dentistas por habitante Do Brasil. do Brasil. Eu não vi esse dado, mas eu vi que tem assim, no estado, o eixo Rio de São Paulo é o maior número de dentistas per capita no mundo. É absurdo. No mundo. Então a gente... Pra ter Mas sucesso... deixa eu fazer um parênteses aqui, quem tá vendo de casa. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não é nenhuma crítica ao aluno, não é nada. Não. Nossa, vocês vão se formar agora, vocês vão entender o que a gente tá falando, tá? Isso aí é até ruim pra vocês, né, professor? Pra ingressar no mercado de trabalho. É pra eles... Eu tô percebendo que com essa demanda surreal de faculdade que tá tendo, que eu não consigo ver um órgão fiscalizador como um CRO para poder dar uma... Entendeu? Dar uma fiscalizada muito árdua em cima disso, que na minha opinião tinha que ter um corte, tá? Mas enfim, quem sou eu para falar isso? Eu não sou absolutamente ninguém. Mas enfim, o aluno se forma, olha isso, professor, tá desse jeito mesmo, eu consigo enumerar centenas de pessoas para você assim. O aluno se formou em dezembro, em janeiro ele se matricula no mestrado, 2 anos depois o aluno se matricula no doutorado, tá? Vamos colocar mais um ano, faz um pós-doc e esse aluno está dando aula na universidade. Diz que é mestre e doutor, né? Sim, com razão, tem título para isso. Que bonito, tem título para isso. Mas não tem conhecimento muito prático de nada. Ou inclusive, É professor... o DDS, né? É o DDS, É o DDS. doutor. Eu vou procurar aqui, ó. Uma coisa É o dentista dedo seco. Ô professor, e aí que eu te O pergunto, slide aceita tudo. Aceita. o senhor dá aula há muitos anos, o senhor é professor daqui, mas o senhor é bunda no murcho. Sim. Eu me considero um dentista 100% bunda no murcho. Eu produzo. Eu acordo 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, chego em casa 10 horas da noite, eu produzo. Eu nem te falo porque eu não sou professor, né? Eu Então eu sou de produzo. segunda a sexta. E tem uma diferença do dentista bunda do mocho e do dentista que tem um puta de um currículo bacana e que tá lá. milhares de livros, né? A pergunta que eu vou te fazer agora, pode dar um corte, vai ser polêmica, se viralizar, isso aí não tem problema nenhum. Esse professor tem o direito de formar um odontólogo prático? Falando assim... Direito tem, óbvio, né? Então, direito ele tem, Tem, cara. totalmente. Tem. Mas qual que é a experiência clínica que esse aluno vai ter? Aí a vida é que vai dizer. Eu sempre falo o seguinte, a lei de Darwin, né, a lei da seleção natural, se aplica ao mercado também. É isso que vai O acontecer. senhor consegue ver isso com seus próprios olhos em muitos aspectos, né? Quem está na universidade deve ver isso absurdamente.
Por isso que eu não quero ser polêmico, eu não quero ser aquela pessoa chata, mas eu queria, dúvida que eu tenho certeza que milhares de dentistas bunda no mocho têm e que questionam. Eu publico numa rede social minha, né, que eu não sei se eu vou lembrar a frase de cabeça agora, Benji, só aprende aquele que faz. E só pode ensinar aquele que pratica, muitas das vezes, né? É um livro de um grande professor, depois eu vou até colocar na descrição do vídeo aqui depois, da onde que eu tirei essa frase, e eu carrego muitos comigo. Então é assim, todas as pessoas que eu tive vontade de aprender e eu quis ser alguém na vida, eu sempre foquei naquele que faz. Naquele que tem embasamento científico, clínico para fazer, entendeu? E sempre dei valor para esse tipo de professor. Foi ao que eu me espelho. Isso é uma coisa que eu sempre assim, briguei no bom sentido de colocar minha opinião dentro da universidade, inclusive. Né? Porque a universidade, a academia, ele exige do professor embasamento teórico, né? Conhecimento teórico, mas dentro do curso de odontologia, a prática é fundamental. Fundamental. Na odontologia propriamente dita, estou falando da odontologia propriamente dita. Então, eu sempre defendi a alocação de professores com conhecimento e destreza clínica para passar isso para os seus alunos. É necessário isso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho fundamental. E é assim que eu procuro fazer. Fazer os alunos sentarem lá e produzirem, botarem a mão na massa. Acho que tem que errar muito também. O ideal... Assim, a gente sempre fala, essa coisa é muito comum, falar, não, precisa errar para aprender. Precisa errar para aprender, né? Precisa fazer para aprender. Só vou corrigir minha frase, pessoal de casa, para não ficar depois. Quando errar, aprender. Só precisa reconhecer. Isso aí. A frase é o seguinte, tá? Só pode ensinar aquele que faz e só aprende quem pratica. Essa é a frase, tá? E é uma frase que eu guardo pra mim. Eu sempre guardei pra mim na minha... quando eu falo pessoal, eu como profissional. Eu segui esse método, tá? Então essa frase, como o professor me falou isso na graduação, eu guardo pra mim. Então tá, só ensina aquele que faz e só aprende quem pratica. O Bernardinho, né, cara, ele fala uma coisa que ele fala assim, você pode ter talento. Se você tá talento, você vai ter sucesso. Então, mas se você não tiver treino, não adianta. E às vezes aquele que não tem talento, mas treina muito, vai ser melhor do que aquele que tem talento e não treina. Você entrou num ponto aí fundamental. Então tem que treinar, tem que fazer. Eu queria te fazer uma pergunta aí. Tem histórias, né, durante a graduação de alunos que não têm habilidade, né? E tem histórias, inclusive na época, né, de alunos da minha sala que choraram muito com um professor que chegou e falou para eles, por exemplo, que, vou ter uma conversa aqui, porque... Polêmico também, polêmico. Você não nasceu para isso, é polêmico. Polêmico isso. Você não nasceu para isso e tudo mais. E, inclusive, esse aluno ele desistiu depois da faculdade, chegou a desistir, né? Então, eu vejo essa responsabilidade do professor como um negócio muito sério, né? Você pode mudar a trajetória de alguém. E eu queria saber qual é a sua visão, sua opinião sobre isso. Quando um aluno, ele aparentemente, vamos dizer aparentemente, porque eu não consigo julgar, né? Precisaria de um professor com a sua bagagem para poder dizer se realmente tem ou não esse caminho. E precisaria também da confirmação lá na frente, daquele que ousou não seguir a recomendação, ser teimoso, para saber se realmente ele lá na frente não teve sucesso mesmo. Mas qual que seria a sua visão sobre isso? E como abordar isso com um aluno? Eu tenho um mau hábito de não desistir de ninguém. Tá? Porque eu acho que cada um tem uma habilidade, cada um tem um tipo de conhecimento e mais facilidade com determinada coisa. Então, quando a gente vai para a clínica ou mesmo na sala de aula, depois de pouco tempo... O senhor discerne espaço? Muito fácil. A gente consegue... Quando eu ponho meus alunos na clínica lá, depois de 2 semanas, eu já sei o que esse vai fazer, o que aquele vai fazer, o que aquele vai fazer. E aí, dá para você individualizar esse trabalho. Eu já sei que aquele lá, eu posso soltar ele, que ele vai. O outro, eu vou precisar ficar mais em cima dele em determinado ponto. O outro em determinado ponto. Muito legal saber isso. Sabe? Tem alguns, por exemplo, que então o senhor acaba sendo um grande gestor ali. Exatamente.
Porque no fim das contas não é só ser professor, é você saber monitorar e ir entregando. E teve um caso, cara, que assim, para mim foi muito emblemático. Era um menino, cara, que eu via nele que ele era um cara muito, assim, que ele tinha uma certa inteligência. E aí, para o curso de odontologia, você espera um determinado perfil de inteligência, de domínio, de técnica. Né? E ele sentava para fazer as coisas, só que ele fazia no tempo dele. Ele fazia do jeito, no tempo dele. Mas ele fazia. Só que ele não tinha foco nenhum na parte teórica. Ele tinha muita dificuldade na parte teórica. E às vezes eu ouvia assim, pô, esse cara não sabe nada, esse cara... E esse cara é inteligente, cara. E um dia, daí eu comecei, você falou o negócio de bater papo no final de aula, eu comecei a puxar ele, sabe? Comecei a conversar um pouco com ele. E aí, na época, a gente não tinha ainda smartphone, mas eu tinha um Palm Top. E no Palm Top, eu tinha um joguinho de xadrez, cara. Joguinho. Você jogava contra o jogo, coisa ali. E eu não conseguia ganhar. Eu tinha um ódio daquilo. E aí, no final da clínica ali, eu ali brincando, eu falei, professor, o senhor joga xadrez? Eu falei, jogo. Eu jogo também. Eu falei, cara, duvido você ganhar desse negócio. Eu nunca ganhei. Eu falei, daqui, senhor. Eu falei, cara, que isso? Ele falou, daqui, deixa eu ver. Eu falei, cara, dei pra ele. Cara, passou uns 15 minutos, ele veio, professor, eu ganhei. 15 minutos. Eu falei, você tá de brincadeira. Ele tinha ganho. Aquele dia eu falei assim, e aí eu comecei a conversar com ele, e ele tinha um outro tipo de... Ele via as coisas de uma outra maneira. E ele absorvia talvez de uma forma diferente. De uma forma diferente. E aí eu fui trabalhando com ele, a parte clínica, fui desenvolvendo, e ele se formou bem, e hoje ele é um bom profissional, um belo profissional. Então, eu acho que o professor tem que ter, sabe, essa visão. Não adianta chegar lá e jogar um conteúdo para todo mundo do mesmo jeito. Né? É claro que você vai fazer isso na sala de aula, vai, mas a hora que você está com o pessoal na clínica ali, dá para você dar uma individualizada, sabe? E como é que o senhor enxerga aí esse caminho da educação no Brasil? Passando por isso que o Du falou, será que vai ficar uma coisa... Porque hoje em dia a gente está vendo muito essa questão, até a parte de trabalho, o pessoal está fazendo muito mais home office, né? Sim. Depois da pandemia e tudo mais, e está tendo uma certa revolução nessa parte, né? Assim, o Du estava falando da quantidade de faculdades no Brasil, né? Sim. Estados Unidos, por exemplo, o pessoal... Na verdade, é a faculdade que escolhe o aluno. É, totalmente. Tem uma é quantidade oposto. limitada. E eles escolhem. E é o currículo desde o... Exatamente. E aqui no Brasil, na verdade, vira um negócio. Sim. Né? Você monta uma faculdade, a faculdade vai ganhando dinheiro, exatamente. Só que eu queria saber do senhor essa visão de qual seria a situação ideal para um aluno. Será que seria esse caminho que a gente está fazendo, né? A gente estava até conversando dos cursos online e tudo mais. Será que isso vai ser uma boa saída para poder fazer com que o aluno aprenda mais com o outro? Ou vou complementar, ou não tem cartilha para isso. Ou isso aí vai muito do horizonte de seguir. Acho que não tem cartilha, até porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas uma coisa que o senhor gosta, que está percebendo que está mudando. O que eu estou achando que está acontecendo é que a universidade vai virar apenas uma facilitadora do ensino, né, e o aluno vai consumir o conteúdo online e vai aprender muito ali, mas desde que ele saiba, e voltando àquilo que a gente falou antes, perguntar. E para isso ele vai ter que ter bagagem de conhecimento geral. E para isso ele vai ter que ter uma boa formação lá atrás. Cultural, então. Cultural. E aí vai precisar de uma revolução. Nós estamos, eu acho, no momento, falido do ponto de vista educacional. Sim. A gente precisa ter uma revolução do ponto de vista não só educacional, mas cultural no país. Só vai mudar se mudar a cultura. Isso é uma coisa do país. É do país. Não é do mundial. país. Não, também tem alguns lugares. Não, em mundial também houve uma mudança muito grande. Mas falando na nossa realidade, falando de Brasil, a gente precisaria ter uma mudança cultural gigantesca, o que eu não vejo. Assim como já teve, né? Sim. Já veio tendo para pior. Então, mas eu não vejo isso, Benjamin, acontecer, nem a curto nem a médio prazo. Vai precisar de muita vontade política e muita vontade das próprias pessoas de fazerem isso.
Só que para isso precisa colocar o dedo na ferida, falar. É um assunto muito complexo. É um assunto assim, que assim, ia abranger acho que horas e cara, horas de dá pra conversa. gente Assim. falar um mês aqui. Mas é uma coisa que precisa botar o dedo na ferida e não tem muita gente disposta a isso. Professor, eu compartilho 100% do seu pensamento. De Deixa coração. eu ir num ponto, então, agora, já que a gente falou de fora do país, eu queria entrar nesse ponto agora. O senhor tem viajado bastante, né, nos últimos tempos. Aí a gente teve uma conversa uma vez, a gente se encontrou aqui, né, na frente do consultório, e o senhor falou, eu tô com uns planos legais aí e tudo mais. Conta um pouco pra gente o que o senhor foi fazer lá fora, o que o senhor viveu, o que o senhor viu. Eu recentemente estive em Portugal, na Universidade Católica de Lisboa. Até foi um curso que a Sescop fez, que é uma entidade que congrega as cooperativas de todas as áreas do estado de São Paulo. Uma coisa gigante e muito legal. Tudo, cara. Agricultura, engenharia, tudo que você pensar de cooperativa. E aí, em parceria com a Uniodonto Paulista, né, a gente foi para lá fazer um curso de gestão, estratégia e liderança em saúde. E o que eu vi lá foi todos os professores de todos os módulos que a gente teve focando muito em tecnologia. E foi muito legal essa pergunta, porque isso também é uma coisa que a gente precisa falar para o pessoal mais novo, o pessoal que está se formando, o pessoal que está entrando na faculdade, na universidade agora, que eles precisam também estudar e estar linkados, está ver muito a questão das novas tecnologias. E quando a gente fala de questão de novas tecnologias, a gente ainda não está falando de usar celular, não é isso. É de como utilizar as novas tecnologias na área da saúde para diagnóstico, né, para CAD/CAM, novos tratamentos, enfim, gestão em saúde, né, como fazer gestão no consultório, gestão, divulgação de imagem. Então tem muita coisa de tecnologia e não só para isso, também para a sua vida pessoal, né, como a tecnologia vai impactar também na sua vida pessoal. Você fazer um planejamento também da sua vida. Mas foi uma experiência muito boa, né? Conheci a universidade também lá, fui até a Universidade de Coimbra, conheci a Universidade de Coimbra, uma estrutura fantástica, uma universidade, uma das melhores universidades do mundo, então pude conhecer bastante lá. Não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. Mas olha que coisa interessante, né? Eu falo para os pacientes. 1813? Não, é mais antiga, não lembro. Eu falo para os pacientes aqui no consultório. A Universidade de Taubaté, eu achava que era de 89, é de 79, né? O Departamento de Odontologia. Não, Departamento de Odontologia, 1979. Mas imagina o seguinte, 79, sim. Tipo, recente. É nova. Agora você imagina lá, Coimbra lá, ou as outras universidades dos Estados Unidos, 1600 e pouco. Se você pegar a universidade mais antiga aqui no Brasil, é ali do início de 1900. Antes disso não tinha nada. Sim. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa revolução, né? A gente já fez uma boa parte da revolução, mas isso tem que continuar acontecendo, porque o caminho ele vai ser sempre daquele que vai desbravar, né? E eu acho que hoje em dia tem essa missão, que já foi uma missão muito grande, que foi chegar até onde está, e eu acho que tem que agora corrigir a curva, né? Porque agora a curva está baixando. Então, precisa corrigir, Benjamin. E assim, na verdade, pode não parecer, mas a gente, vocês, o pessoal que está se formando agora, e eu também, nós ainda estamos começando a odontologia. Tá muito, pode não parecer, mas a odontologia no Brasil ainda é muito recente. A odontologia na Universidade de São Paulo começou com faculdade de departamento de odontologia, farmácia e obstetrícia. Só foi virar odontologia de verdade, acho que em 1962, que se separou da faculdade quando que era de essa farmácia? Sabe dizer? Eu acho que foi criada junto ali. Então, e quando que a odontologia, a parte tecnológica, novos tratamentos começaram a crescer mesmo? Depois da década de 80. Quando começou a usar luva na odontologia, Bijão? Gente, quando eu entrei na universidade em 1988, eu acho que eu fui a primeira turma... usava luva, né? Foi a primeira turma que começou a atender paciente na clínica com luva. Por que começou? Por conta da AIDS.
Senão também... não Que ano que o teria senhor entrou, acontecido. professor? Eu entrei em 88. 88, né? Hoje em dia, imagina, fala hoje pro pessoal que tá na faculdade aí, que tá começando a falar, porque isso não usava luz, que isso. Então, Sim. não usava Isso é um luz, absurdo, né? esterilizava o material Por isso que eu falo. na cuba de inox com água fervendo. Água fervendo, Né? Por isso que eu falo, mudou muita Então, a coisa. odontologia... E, aí, a E odontologia agora o pessoal quer criticar a clínica popular. Tá certo, não tá, professor? Ó, e temos, Não tá certo. ó, e temos perguntas sobre isso ainda, viu, Ben? Já. A gente tem que... Não, eu acho que tá certo, é só ferver, E Então. tá tudo pronto. E, ó, e uma das perguntas aqui, professor. O Glaucio, que é do Paraná também, ele era um dentista aqui de São José dos Campos, se mudou para o Paraná. Uma das perguntas que ele fez para o senhor aqui, ó. Com o aumento das franquias no Brasil, isso pode comprometer a qualidade do tratamento? Não, cara, as franquias não vão... Não é isso que vai acabar com a odontologia. Não, cara, isso sempre existiu. Toda. Né? Eu falo, depois de 30 anos de profissão, Edu, assim, já passou tanta moda por mim e eu tô por aqui ainda. As modas foram embora. Cara, muita coisa, muita coisa. Então, o que eu digo é o seguinte: trabalhe com honestidade, com ética. Né? E trabalhe. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha preguiça de trabalhar. Muricy Ramalho, cara. Treina, trabalha, faz. Aqui é trabalho, professor. Bate no braço, E aqui é você trabalho. vai sobreviver, você vai entrar no mercado, você vai criar sua clientela e você vai ter sucesso. Há 30 anos, quando eu comecei, já falavam pra mim: Muito bom. o mercado está saturado, você não vai ter lugar na profissão. Você escutou? Então, todo mundo... Primeiro ano de faculdade eu lembro que eu ouvia falando, você é louco fazer isso. Ó, vocês que estão aí, que estão começando, vai ralar? Vai. Eu ralei, eles ralaram, todo mundo rala. Até hoje, Até hoje, eu também ralo. Mas dá. Só que tem que ter paciência. Não vai ficar... Achando que vai ganhar horrores no primeiro mês. Harmonização, né? Cara, castelos de areia Sempre. se desfazem na primeira Sempre, onda. cara. Eu falo, não é assim que o homem constrói seu castelo. Eu falei isso quando eu fui para mim fazer a sua turma no discurso. Um castelo se constrói dia a dia. Você põe um tijolo, assenta, no dia seguinte você vai lá, põe outro tijolo e vai crescendo. Com alicerce bem resistente. Monta, você cara. poder ter Exato. Quando a onda estabilização. bater, você tá ali. Exato. Você segurou. Mas não é. Aí, do diretor, dia vira um pra corte noite, disso aí, cara. ó. Não é do Só. dia para noite. Tenha paciência. Não imagine que você se formou, vai para a rede social, posta um vídeo lá, com os seus dedinhos dançando e um dentinho pulando, tá? Que você vai formar uma clientela. Não é assim. É legal, eu acho legal, pode ser legal, mas não é assim. Isso, cara, Assim, Vai fazer o senhor ser um bom cara, profissional. Não é assim. Exato. Esses dias, depende de você cancelado também, mas esses dias até mandei pro Benjamin. Mas é ser realista. Não, cara, olha só, era uma médica ginecologista, né, que no hype aí do filme da Barbie, ela se fantasiou, né, de Barbie, colocou, acho que as meninas que trabalham para ela, todas vestidas de Barbie, e aí fez uma musiquinha, cara. Eu sou a médica Barbie, com um útero na mão e um ovário. E aí, cara, minha esposa é médica, eu falei, né? A minha esposa que me mandou. Aí eu falei assim pra você ela. não quer ensinar pra gente como é que foi a dancinha dela? Não. Não, isso aí não. Eu ia rodar bem, fazer divulgação pra gente. Viraliza. Mas aí eu pensei comigo, eu fiquei pensando, né? Eu vou escolher um médico pra mim. Assim? Que tipo de credibilidade? Que tipo de credibilidade? Exato. E aí, eu vou entrar numa outra coisa que eu falo pro pessoal mais novo, é o seguinte: onde está a elegância do mundo de hoje? Exato. Se acabou, cara. Cara, é tão legal você chegar num consultório e você olhar pro profissional de saúde, dentista, médico, fisioterapeuta, e falar, pô, cara, Presença, né? mostra Convite visual. credibilidade, né, cara? Ela tem uma elegância ali, tem uma autoridade, né? E aí, eu sempre admirei muito meus professores também, sabe? Eu olhava para os meus professores e eu falava, esse cara, o professor Vanderlei Angarano, por exemplo, Como ele se posta? o cara tinha uma postura, Forte, o jeito dele falar, cara, ele passava Vanderlei uma de Prado? credibilidade. Não. O outro. Era o professor Vanderlei Angarano, ele dava aula de clínica integrada. 2. Mas garanto que marcou. Muito, cara. Marcou. Você tem isso na mente, você olha onde eu A quero. professora Jane Carter, a postura que ela tinha. Sim.
Né? Eu falo, caramba. Mas né, hoje em cara? dia também tá muito essa questão Então eu da falo pra essa moda. molecada, é o seguinte, tenha postura. Até Tenha de postura. vocabulário. Pode ir pra internet, pode fazer seus vídeos, eu acho bacana, acho legal, o jeito que vocês fazem a divulgação de vocês, por exemplo, né? Então acho muito legal, mas com postura, né? Com dignidade. E eu topei vir aqui, porque eu adoro vocês, né? Mas também porque eu sei que vocês fazem odontologia de verdade. Se vocês não fizessem odontologia de verdade, eu ia vir por causa de vocês. Mas eu ia falar assim, tem certeza que é isso que vocês estão fazendo? Então eu vim também porque eu sei que esses meninos fazem odontologia de verdade. Só não perca no final a dancinha, tá? Vou fazer isso. Mas é uma coisa que eu acho interessante, é assim, hoje em dia, né, o pessoal tá fazendo harmonização, assim, em massa, né? Sim. Muita harmonização. E a maioria das pessoas que fazem harmonização, na verdade, assim, acho que hoje em dia talvez, nesses últimos 2 anos, mas quem entrou na faculdade de odontologia não sabia que dava para fazer harmonização. Na nossa época... Não, nem sabia que existia isso. Não, nem existia. Mas eu digo assim, hoje em dia, talvez quem entrou lá no primeiro ano já tinha... Foi pensando nisso, tá querendo dizer, né? Mas eu vejo como uma rota de uma pessoa que, assim, olhou e falou, putz, não tô me enxergando em nada. Não é mais um boom? Então, Eu acho que é. mas vamos lá, o que eu queria te perguntar, professor, é o seguinte, muitos destes escolheram fazer harmonização porque dá dinheiro. Ok. Mas, Não, tem. exato. Mas a odontologia pura e real também não dá. Então a De lógica trabalhar certinho, dá dinheiro sim. a harmonização é simples. Eu aplico um botox na testa lá e ganho tanto. Que às vezes nem é tanto assim, porque custa muito o produto, né? Mas aí a concorrência também é muito grande no nível de qualidade baixíssimo. Aí para você se destacar, você vai ter que estudar muito, fazer especialização, que agora graças a Deus tem, né? Porque antes o pessoal fazia curso de 2 dias, saía dando aula, né? E aí você vai ter que estudar muito, batalhar muito para você poder chegar nessa situação. Será que não vale a pena a pessoa lembrar da odontologia que ela conheceu no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e já se dedicar a isso? E ela falar, Ser um odontólogo. ser um dentista? E falar assim, bom, se o objetivo da pessoa então é ganhar dinheiro e tudo mais, então que ganhe dinheiro fazendo bem feito algo, independente de ser harmonização, mas vá para uma área e se destaque fazendo o melhor. Então ganhar dinheiro, eu acho que não é pecado. Sim. Até porque a gente trabalha porque precisa Exatamente. ganhar dinheiro para poder... Todos nós precisamos Todos disso. nós né? precisamos. Seria uma Tudo hipocrisia falar que não... A harmonização facial surgiu e se perdeu um pouco, né? Porque muita gente viu essa oportunidade. Opa, esse nicho, eu consigo ganhar dinheiro. Onde um vai, todo mundo vai. Né? Aonde vai, é o efeito manada. E aí eu vou de novo. Nessa vida já vi muita coisa passar. Será que não é mais um... Eu acho que é mais uma crista de... Tem muita gente Assim, surfando. na época da horta, do implante. Isso. Aí, Benjamin, o que vai acontecer? De novo, Vão ficar Darwin aqueles... vai surgir, Aham. né? Seleção E a natural. seleção natural vai acontecer. Eu creio Aqueles muito nisso, aqueles bons. E tem gente boa, né? Que estudar muito, que se destacar ali, vai se manter, né? Vai conseguir trabalhar bem, ganhar dinheiro e ter sucesso, beleza. E continuamos nós. E os outros vão para outra onda. Então, ou vão para outra onda, ou vão partir para a odontologia, né? Falar, nossa, odontologia é isso mesmo, e vão voltar. Porque, O senhor acha que volta? não sei. Quem já foi. É difícil. Será? Não sei, cara. Eu acho que a vida ela seleciona e ela demonstra Porque caminhos vai- que você tem que trilhar de algum jeito, cara. Mas eu acho assim que a pessoa vai acabar não seguindo. Eu não sei, né? A gente tá aqui fazendo Agora, uma hipóteses. pena só, o que eu acho que o que a harmonização facial se transformou só, né? Porque tem, como você falou, tem muita gente hoje fazendo, imaginando que vai, como você falou, ganhar uma fortuna, que não vai ganhar. Vem a frustração. E aí vem a frustração. muito, mas lucro- Então, lucro. Porque o pessoal confunde, né, Benjamin? Exato. Faturamento com lucro. totalmente. né? Nossa, deu 20 mil lá, mas vai olhar quanto que deu 2. Igual esse pessoal que vende curso na internet, né? Faça seu consultório ganhar 100 mil. Como é faturar 100 mil reais por Exato. mês? Posso dar uma volta de ser rico. Eu falei, pô, se o cara vende esse curso, por que ele não tá no consultório dele faturando isso, né? Sim. Então essa moçada tem que tomar cuidado com isso. Mas
Eu acho que tem campo para tudo, sabe? Mas olha, moçada, tá faltando bom dentista puro clínico no mercado. Então, assim, como o pessoal se direcionou muito para harmonização facial, esse pessoal que está se formando agora aproveita o nicho do mercado e vai ser dentista para tratar de endo, de pele, de cirurgia, de dentística, de fazer clareamento. Saber que há os profissionais ou fazer alguma harmonização ali relacionada à necessidade clínica real do paciente, né? Até porque, vejam só, a população brasileira saindo dessa bolha que a gente vive precisa disso. Sim, é o que eu falei. A saúde bucal do brasileiro é péssima. Quantos dentistas tem que fazem realmente a clínica? Isso, o dentista que olha para o paciente. Então posso dizer então que a falta de promoção de saúde bucal tá... Cara, não se fala disso a mais. população precisa... Não se promove mais saúde bucal hoje em dia. Cara, muito pouco. Eu também acho. Precisaria muito divulgar. Eu também. Que é o beabá. O beabá, é o a começo. Universidade se propõe a fazer isso, através até das ligas, Sim. mas é muito pouco. Né? Você pega divulgação de odontologia em TV. Eu nem assisto TV aberta, nem sei. Mas o que eu vejo vai falar do quê? De harmonização. Mas sempre. Né? As redes sociais fazem o quê? Mas isso é uma culpa da Falam o quê? própria De globalização, harmonização. professor. São poucos os profissionais que vão falar de odontologia mesmo, de remoção de cárie. Eu não tenho, acho. Não E você vai, às vezes, você vai num lugar, você vai dar uma entrevista, alguma coisa, a pessoa pergunta de lente. Só isso. Quer saber de lente. Nicha, né? E agora é mais uma, né? A lente está em alta também. Isso, Logo depois da a lente organização, tá em agora a lente. alta. Sendo que eu fazia lente em 2012. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Exatamente. Mas não na indicação certa. Isso, Que na tinha indicação pacientes certa. bem estreito. Você precisava... Mas olha que assunto importante agora. A gente tá falando sobre promoção de saúde bucal, cara. Não se fala, bem, de verdade, não se fala mais disso. Não. Entendeu? Se você perguntar hoje para o odontólogo o que é uma cárie, cara, sabe? O procedimento de remoção de tecido cariado hoje não é nem divulgado isso. Na verdade, eu acho que a maioria dos dentistas nem sabe o que é cárie. Cara, se perguntar Não para sabe um leigo, identificar você abrir uma enquete Eu hoje... tenho lá com os nossos alunos também, é que boa parte deles, então, propriamente dita. tem entrado na faculdade muitas vezes já com essa pegada da estética ou da própria harmonização facial. Exato. E aí, é engraçado, porque quando a gente joga eles na clínica e põe para eles aquela massa de pacientes com aquela demanda gigantesca de procedimentos para fazer, Exato. de dentista, de prótese, cirurgia, de endo, Odontologia em si. eles olham e falam assim, mas professor, como assim? Eu falo, filho, é essa a boca. A realidade é essa. Não é aquele sorriso lindo, maravilhoso da rede social, né, do clareamento, da facetinha, da ROF, não é. A realidade é outra. E no consultório, também a realidade é essa. Também a realidade é essa. Mas é isso aí. Os pacientes precisam disso. E olha a missão do professor, né? Então, aí Olha a missão eu falo do para ele, professor filho, é hoje. isso, então. É muito importante, professor. Isso aí eu acho fantástico. Diretor, a gente tem quantos minutos ainda aí pra gente poder ter uma noção? Mais 2 minutinhos? Professor, eu vou deixar uma coisa assim, para o aluno, assim. Se você puder olhar no olho do seu aluno, que tá no último ano de faculdade, que está ingressando no mercado de trabalho, como se o senhor estivesse falando para a filha do senhor. Que mensagem o senhor passaria do fundo do seu coração para esse aluno? O senhor fez um belo de um resumo para mim agora, que isso aí serve, vou guardar isso para mim, inclusive. Mas o que o senhor falaria hoje para aquele aluno que está saindo no mercado de trabalho e ele vai olhar nos olhos do senhor e está pedindo um conselho? Qual seria esse toque que o senhor ia dar para esse aluno? Olha, primeiro acredite, tenha muita dedicação que você vai fazer. Invista sempre em educação, continue estudando, trabalhe com ética, e tenha certeza que se você fizer isso, você vai ter sucesso. Mas tenha paciência. A odontologia, para você ter sucesso, você precisa de tempo. Você não vai conseguir criar uma clientela do dia para a noite. Você vai ter colegas de turma que vão te dizer, olha, estou ganhando isso, estou ganhando. Vocês passaram por isso, provavelmente. Eu também passei, todo mundo passa. Não se meçam pela régua dos outros. Se meçam pela sua própria régua. Tenha o seu tempo. Faça o seu caminho.
Você vai ter as suas dificuldades. Não se meça também pelas dificuldades dos outros, nem pelo sucesso dos outros. Mas tenha certeza que vai dar certo. Certeza. Acredite. Mas faça acontecer. E treine. Treine e faça. Vai dar. Sempre dá. Professores como o senhor nesse Brasil. Por mais professores como Obrigado, o senhor. Por mais professores. Professor, eu estava comentando com o senhor a questão né, dos cursos online e tudo mais, e sabe que uma das coisas que eu coloquei nesses cursos, né, é justamente essa questão da qualidade, porque assim, a pessoa ela quer comprar o curso para poder aumentar o faturamento, esses pontos todos, e ela esquece que atrás desse marketing, atrás de tudo, tem um ponto fundamental, que é você tem que ser um bom dentista. Se você não for um bom dentista, você não entrega. Você não entrega nada daquilo que você está prometendo, né? Então, o primeiro ponto lá é você tem que querer ser o melhor. O que é querer ser o melhor? É você se matar de estudar, se matar de aprender e querer entregar o melhor seu. É fazer questão, Benji. Fazendo um resumo de tudo que a gente falou, então, a gente precisa ter um bom conhecimento geral. A gente precisa saber se comunicar. A gente precisa estudar muito odontologia, né? E precisa fazer. Então, ó, esse assunto ainda a gente tem muita coisa para abordar. Queremos o senhor novamente aqui para a gente poder expandir. Vamos fazer água de lá. Pessoal de casa, só por favor, ó, então é um começo de um projeto. A gente está se esforçando, a gente está se empenhando demais nisso. A gente está colocando muito coração. Melhor. A gente está colocando muito coração nisso aí. Aprendemos a nos comunicar. Estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo. A gente chamou o professor para ensinar a gente. E para não deixar a galera esquecer, Benji, por favor, vamos pedir para a galera só compartilhar esse vídeo. Exatamente. Pessoal, no Instagram e no YouTube, né? Se inscreva no canal, tenta apertar o sininho. Por favor, vamos compartilhar esse projeto com a gente. Esse projeto a gente está fazendo para vocês. Juntos, a gente vai chegar muito, muito mais longe. E tem aquele grupo da faculdade, exatamente. Que se formou. Manda pra galera. Lá, fala assim, pessoal, olha esse podcast. Vamos criar cortes, marca o professor aí. E professor, uma grande honra o senhor estar aqui com a gente. Agradeço de todo o nosso coração. Mas antes, eu vou fazer a pergunta aí pro Baldinho. A gente tem uma tradição aqui agora que sempre tem a pergunta do Baldinho. É verdade. Ó, nosso principal telespectador, Baldinho, isso aqui vai para você, meu irmão. Sempre vai ter a pergunta dele no final. Para todos os convidados, vai ter uma pergunta de um convidado especial. Pergunta pinga-fogo. Exatamente. Não, vai ser a pergunta do Baldinho. Do Baldinho. Vai ser um quadro só dele. A pergunta do Baldinho. Ô, professor, por que o senhor não deu meio ponto para ele passar naquela prova semestral, lá, naquela última prova do ano? Por que o senhor não deu meio ponto para ele poder não pegar exame? Primeiro, um abraço, grande abraço pro Baldinho. Baldinho, eu não te dei o meio ponto porque você não mereceu. E merecia repetir? Merecia repetir? Não, aí pegou pesado, né? Não. Baldinho, você tem um quadro especial, vai ser um dos nossos próximos convidados também, com certeza também. E uma salva de palmas, professor. Salve de palmas. Obrigado. Muito obrigado pela audiência aí. Obrigado, professor. Obrigado. Eu queria deixar um beijo para os meus ex-alunos, para os meus alunos, e um beijo para vocês. Beijo, professor. Obrigado. Valeu. Toda terça-feira, às 19 horas, pessoal. É isso aí.